Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão dessa quinta-feira, dia 4 de outubro, agora às 11 horas e 12 minutos. Ibovespa registra queda de 0,38%, começou mal a primeira hora de pregão, está tentando recuperação aqui nesta segunda hora de pregão, mas segue aí com a perspectiva ainda um pouco maior de queda por não estar apresentando nenhuma sinalização de alta. Está numa região interessante para se pensar em ponta compradora, existe aqui uma linha de tendência de alta que vem sendo testada, está até trabalhando um pouco abaixo dela, que basicamente é um canal de alta, mas até agora não gerou ainda uma sinalização um pouco mais concreta de subida o Ibovespa. A gente vai estar acompanhando aqui um dos primeiros pontos favoráveis, é a superação da máxima do pregão anterior. Neste caso aqui seria no próximo pregão, na sexta-feira, superar o 58.863, se essa for a máxima do dia. Suporte mesmo, já começou a testar um suporte intermediário, 58.300 a 58.000 pontos, mas o mais forte, 57 a 56.202. PTR4, no pregão de hoje, apresenta queda de 0,54%, perdendo ali em termos de até de fechamento no G60 os 22,20. A perda da mínima do dia, que é de 22,12, reforça a chance dessa ação cair em busca da região dos R$ 21,88. Então a ação vai tendo aí como agora um ponto importante a ser superado aqui em termos de sinalização de alta no dia 60, R$ 22,88, R$ 22,84 e R$ 22,88. Então vamos ver se ela vai perder aí a mínima do dia. Perdendo, próximo suporte 21,88 e mais abaixo 21,72. Não vejo ainda oportunidade de compra na Petro. Vale 5. Pregão de hoje apresentando queda de 0,84%, quase testando ali efetivamente os 34,12 a 34,09. Ainda também não vejo chance de entrada, apesar de estar numa região importante de suporte, que é de um gap de alta, depois de um longo movimento de baixa. Sendo mais agressivo, no meu ponto de vista, uma entrada seria a superação também da máxima do pregão aqui, que teste efetivamente os 34,12, mas não fecha abaixo desse valor. E aí abrir essa possibilidade de compra stop na mínima, um pouco abaixo da mínima do movimento de baixa. E a que eu prefiro é aguardar alguma sinalização de força por parte dos compradores, um gráfico de 60 minutos, por exemplo, um pivô de alta aí no G60 seria uma chance de entrada e posicionamento de stop mais aqui embaixo na Vale 5, que a gente vai estar acompanhando aí nos próximos pregões. Olhando agora para outros papéis, Amar 3. Amar 3 começou até bem o pregão, foi lá em R$ 25,84, mas perdeu força nessa primeira hora de pregão. De qualquer forma, ainda abre chance de comprar esse ativo na superação da máxima do dia, já que ela estabeleceu em termos de oscilação um pivô de alta. Se ela conseguir superar os 25,84, é bem provável que ela consiga fazer um fechamento acima dos 25,60. Então, abre chance de comprar em R$ 25,85, colocar um stop em R$ 24,60, uma operação de 4,8%. A forma aqui de entrada está sendo pelo G60, mas é uma operação de correção do gráfico diário, onde o objetivo dessa operação ficaria em R$ 27,10. Ela tem resistência mais importante de R$ 27,34, R$ 27,34 até a máxima aqui do topo, que está em R$ 27,65. Então o objetivo ficaria ali próximo da região de dois topos anteriores. Os em Minas, os em 5, ativo que está numa tendência de alta de curto prazo, também vem do movimento de correção, vai gerando aqui uma formação de um fundo arredondado. Os em Minas é um ativo para ficar atento, porque a perda desses, como está gerando essa formação lateral, depois de uma correção no preço, uma correção lateral agora, um movimento lateral. Se ela perde esses 9,83, é muito provável que essa ação venha buscar um próximo suporte mais importante na faixa de 8,89 e tem até um gap aqui aberto na casa de R$ 8,29. Então a perda desses 9,83 intensificaria a chance de queda maior na Uzi Minas. Até coerente com esse grande movimento de baixa no gráfico semanal. Tivemos uma correção desse grande movimento de baixa e isso aqui, a perda desses 9,83 tenderia a gerar um topo no gráfico semanal, topo descendente, em uma perspectiva de mais queda para essa ação
mesmo estando numa tendência de alta de curto prazo. Por outro lado, se essa ação gera aqui a formação de um pivô de alta, fechando aqui acima dos 10,42, fechamento aí de um bom candle de alta acima de 10,42 gera nova máxima, abre ainda uma chance de pensar numa compra rápida, com stop até abaixo da mínima de todo desse movimento lateral, da movimento de baixo, e projetando o risco dessa posição ir para cima, o tamanho do stop acima do seu preço de entrada. YouTube 4, falando de dois setores que perderam força, que é o setor financeiro, perdeu força. YouTube 4 e BBDC 4 fizeram isso aqui, eles perderam a mínima de um fundo anterior, tentaram a recuperação. YouTube 4 tentou a recuperação, bateu ali no gap na faixa dos 31,48, gerou um topo, então bateu nessa região de antigo suporte, agora funcionando como resistência, gerou topo e está perdendo a mínima aqui, gerando um pivô de baixa no gráfico diário. A gente pode ver pelo gráfico de 60 minutos a perda de força dessa ação. Então não vejo uma oportunidade clara de compra da YouTube 4, apesar de estar numa região ainda de suporte 30, 36 e 30 reais. Teria que gerar alguma quebra de tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. E CPLE6, que é o que a gente falou ontem pela CEMIG 4, a perda de força no setor elétrico. CPLE6 tem um grande movimento de baixo, veio aqui para fechar o gap, fechou o gap de baixo, depois não conseguiu fechar acima, sinal de força um pouco maior por parte dos vendedores, não deixando fechar aqui acima, e agora está dando indício de saída dessa congestão. Um fechamento mais forte aqui abaixo de 32,06 com nova mínima, amplia a chance de mais queda nessa ação em busca de novo no suporte em torno de 30 reais e o mais baixo aqui em 28,05. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo dia e até o nosso próximo radar.